Félix raspa a barba e coloca óculos para mudar sua aparência, planejando ir atrás de Pablo. Leonardo envia uma mensagem de áudio para Salma, informando que conversou com sua advogada e tomou uma decisão. Salma ouve atentamente. No hospital, Félix entra no quarto de Pablo disfarçado como médico e começa a sufocá-lo com o travesseiro. Álvaro pede o telefone de uma enfermeira emprestado e liga para Leonardo. Ele explica que por causa do que lhe aconteceu, precisa ficar perto de seu filho e que Ângela concordou. Sem compreender, Leonardo pergunta com o que ela concordou. Álvaro então revela que irá viver com Ângela na vila. Nesse meio tempo, Salma visita Ângela e avisa que Leonardo voltará a morar com ela. Ângela, cética, questiona se Salma quer mais alguma coisa. Para comprovar o que diz, Salma mostra o áudio de Leonardo, no qual ele afirma que não quer perder a guarda da filha e fará o que for preciso para que a menina cresça com o pai. Por isso, decidiu voltar a morar com Salma no apartamento. Nélida, ao encontrar Félix sufocando Pablo, fica aterrorizada. Félix ameaça, dizendo que ela sofrerá o mesmo destino se não sair. Nélida sai correndo pelos corredores pedindo ajuda. Ângela pergunta a Salma se tudo não passa de mais uma de suas armações. Salma admite que tem muitas capacidades, mas imitar a voz de Leonardo não é uma delas. Ângela imagina todas as tramas que Salma pode ter criado para manter Leonardo ao seu lado. Salma lembra que sempre disse que Leonardo voltaria para sua família. Ângela com firmeza afirma que para haver uma família é necessário amor e Leonardo não ama Salma. Salma discorda, argumentando que Leonardo sempre desejou construir uma família. Ela garante que Ângela não vai superá-la. Ângela responde que a questão não é vencer, mas sim ser feliz. Salma diz que só será feliz quando Ângela estiver fora de sua vida e ela tiver vencido. Ângela assegura que Salma precisará de muito mais para derrotá-la e, provocativa, questiona quanto tempo seus truques irão durar. Nélida, desesperada, corre pelos corredores gritando por ajuda, chamando os seguranças e dizendo que estão tentando matar Pablo. Abel e Nancy correm aflitos para o quarto de Pablo, enquanto Abel desconecta o soro. Leonardo acusa Álvaro de ser um oportunista por estar enganando Ângela. Álvaro responde que Ângela está apenas agindo com compaixão ao ajudá-lo. Leonardo então pergunta se Álvaro não percebe que Ângela não o ama. Álvaro ressalta que Ângela deseja tê-lo por perto, tanto dela quanto de seu filho. Leonardo questiona por que Álvaro agora se importa com os sentimentos de Ângela quando só fez mal a ela. Álvaro tenta aconselhar Leonardo, mas ele retruca, afirmando que o que ele e Ângela menos precisam é de um conselho de Álvaro. Leonardo diz que, embora sinta pena pelo que aconteceu com Álvaro, isso não lhe dá o direito de se meter entre ele e Ângela, nem apaga todas as suas tentativas de separá-los. Álvaro afirma que com o tempo quer provar que seu único desejo é ver Ângela bem, feliz e realizando seus sonhos. Ele acrescenta que ligou apenas para evitar mal-entendidos. Enquanto isso, Ângela esclarece a Salma que, por amor a Leonardo, pediu que ele esperasse para que pudessem ficar juntos. Salma, por sua vez, garante que se algo acontecer entre eles será em outra vida, pois nesta Leonardo ficará com ela. Ângela afirma que Salma não tem verdadeiro interesse em Leonardo, ao que Salma responde que é sua esposa legítima e mãe da filha dele. Ela pede que Ângela se lembre disso antes de voltar a dormir com Leonardo, sugerindo ainda que ela cuide de seu filho. Ângela garante que cuida muito bem do filho e que não precisa dos conselhos de Salma. Mesmo assim, Salma insiste em dar mais um conselho, dizendo que Ângela tem Álvaro para sustentá-la e ao bastardo, evitando assim roubar o marido de outra mulher. Ângela rebate afirmando que seu filho não é um bastardo e foi concebido dentro do casamento, ressaltando que se Álvaro cometeu erros, seu filho não tem culpa disso. Ângela ainda adverte Salma a não envolver Josué na situação. Salma ameaçadora diz que se Ângela não deixar Leonardo em paz, jura que quem pagará será Josué. Félix continua sufocando Pablo até que Abel chega e lhe dá uma bofetada, conseguindo salvar o primo. Félix se levanta e revida o golpe em Abel. O segurança aponta a arma para Félix, que em resposta ameaça disparar contra Pablo, enquanto Abel permanece caído no chão. Sem alternativa, o segurança baixa sua arma.
Félix sai do quarto trombando com duas enfermeiras antes de cair, mas logo se levanta e foge, apesar de o segurança segui-lo armado. Nélida examina Pablo para ver como ele está. Na vila, Adela tenta tranquilizar Ângela, assegurando que Salma não fará nada contra Josué. Ângela confessa que as atitudes de Salma a deixam furiosa e acrescenta que mais uma vez Salma está manipulando Leonardo, além de ter dito coisas terríveis para ela. Adela comenta que Salma sabe exatamente como atingi-la e sempre fere onde mais dói. Ângela destaca que foi Leonardo quem mandou o áudio para Salma e Adela incentiva a resolver a questão diretamente com ele. Leonardo manda uma mensagem para Ângela perguntando quando ela pensava em contar que Álvaro iria morar com ela na vila. Adela se questiona quem teria falado isso a Leonardo e Ângela supõe que foi Álvaro. Ela responde à mensagem de Leonardo, explicando que tinha a intenção de conversar sobre isso, mas não tiveram a oportunidade. Além disso, pergunta por que ele não falou antes que voltaria a morar com Salma. Ao mesmo tempo, Nélida nota que Pablo está reagindo e avisa que o médico logo virá para examiná-los. Abel comenta que Félix está cada vez mais fora de si. Luz chega e pergunta o que aconteceu e Abel relata que Félix invadiu o hospital e quase tirou a vida dele e de Pablo. Nancy destaca que se não fosse a intervenção de Abel, ela não sabe o que teria ocorrido. Pablo pergunta como Abel está e ele responde que está vivo, mas se sente como se tivesse sido atropelado. Dr. Galegos aparece e informa que Abel precisará ser examinado e então ele é levado em uma cadeira de rodas. Enquanto isso, Leonardo procura Ângela para esclarecer as coisas. Ângela lembra que ele prometeu lutar pelo amor deles, mas agora está voltando a morar com Salma. Leonardo explica que não faz isso por Salma, mas por sua filha, já que Salma não o deixará vê-la se ele não for morar com ela. Além disso, Nancy sugeriu que essa era a melhor opção. Ângela comenta que já suspeitava de que Salma estivesse novamente chantageando Leonardo. Ele admite que não entende por que Ângela está permitindo que Álvaro vá morar em sua casa. Ângela ressalta que Álvaro está cego e desempregado e que nem ele nem Clarinha têm onde viver. Ela pergunta como poderia deixá-los desamparados. Leonardo também questiona como ele poderia aceitar perder sua filha para sempre. Ângela argumenta que não havia necessidade de Leonardo ir morar com Salma e pede que ele perceba as chantagens dela. Leonardo, por outro lado, afirma que Álvaro está fazendo o mesmo com Ângela, aproveitando-se da situação para se aproximar dela. Ângela garante que Salma tentará fazer o mesmo, mas Leonardo insiste que é uma situação diferente. Percebendo que a discussão não os levará a lugar algum, ambos concordam que não estão se entendendo e decidem adiar a conversa para outro momento. Na sua sala, Geraldo está indignado. Ele se encontra em uma reunião com Nélida, o chefe da segurança e Galegos. Geraldo não aceita que algo desse tipo tenha acontecido em seu hospital e avisa que quem falhou em perceber o ataque de Félix será demitido. Ele exige vigilância em todas as entradas e monitoramento de todo o movimento no hospital. O chefe da segurança informa que Félix já está sendo procurado por toda a cidade. Nélida também destaca que as gravações das câmeras de segurança foram entregues à polícia para que identifiquem a nova aparência de Félix. Geraldo então pergunta se reforçaram a segurança nos quartos de Abel e Pablo e o segurança confirma que 2 homens estão de guarda. Enquanto isso, Félix comenta com Valdomiro que Pablo parece ter mais vidas que um gato. Valdomiro repreende Félix por ter invadido o hospital, mas Félix responde que não vai permitir que Luz e o motorista zombem dele. Valdomiro lembra que Félix já tentou matar Pablo 2 vezes, o que só piora a situação, já que agora ele terá que se esconder por mais tempo. No entanto, Félix não se importa e insiste que não deixará os 2 em paz. Nos corredores do hospital, Ed e Ângela conversam sobre a satisfação que sentem em estagiar e aprender no Hospital Vega. Ed revela que tem urgência em ser contratado para poder adotar Estrelinha, mas se isso não acontecer, ele talvez precise buscar outro lugar ou interromper os estudos para trabalhar. Nesse momento, Oscar se aproxima e pede para falar com Ed.
Ed começa a contar que deu andamento ao processo de adoção de Estrelinha, mas Oscar o interrompe, dizendo que vai se demitir, surpreendendo Ed. Oscar revela que confessou a Leonardo que sabia da tentativa de Samantha de matar o bebê de Angela. Ed pergunta como Leonardo reagiu e Oscar responde que Leonardo o apoiou, mas que ele próprio acha que a decisão certa é pedir demissão. Enquanto isso, Dario se surpreende ao encontrar Clara e Sebastian no hospital. Clara explica que eles têm um material de uma novela gráfica e precisam escanear e imprimir em cores, mas o custo na papelaria é muito alto. Dario oferece seu computador e avisa que se precisarem imprimir algo, podem falar com Maíra. Sebastian pergunta se é fácil assim e Dario responde que basta dizerem que conversaram com ele. Sebastian agradece e antes de Dario sair, Clara pergunta por que ele parece tão abatido. Dario confessa que ainda está tentando superar Clara. Ela lembra que haviam combinado de ser apenas amigos. Sebastian se aproxima e pergunta se há algum problema, mas Dario nega e questiona por que estão com tanta pressa para imprimir um material. Sebastian explica que eles vão participar de um concurso em Barcelona e, se ganharem, receberão uma bolsa de estudos para finalizar o projeto. Mesmo com um nó na garganta, Dario fica feliz por eles e deseja boa sorte. Nélida observa Álvaro caminhando sozinho enquanto conta seus passos no quarto. Ao entrar, ela comenta que ele está progredindo bem. Em seguida, Nélida pergunta o que deve dizer a Samantha, que tem sido bastante insistente. Álvaro pede que ela informe Samantha que a partir de agora qualquer contato deverá ser feito por meio dos advogados. Ângela, indignada, confronta Álvaro, perguntando com que direito ele contou a Leonardo que iria se mudar para a vila. Álvaro responde que tentou evitar complicações, mas Ângela o lembra que isso não era a responsabilidade dele. Ela questiona se depois de toda a ajuda que tem oferecido, ele a paga com traição. Álvaro nega que esteja traindo Ângela e afirma que só quis evitar atritos entre ela e Leonardo. Ângela, incrédula, o acusa de continuar manipulando as situações a seu favor, tudo porque não consegue suportar vê-la com Leonardo. Álvaro admite que realmente não suporta, mas garante que dessa vez não agiu de má fé. Ângela pede que ele pare de jurar, pois perdeu o direito de fazer promessas depois de tantas mentiras. Álvaro questiona se está condenado a ser visto como mentiroso para sempre e se nada do que diz pode ser acreditado. Ângela responde que é isso mesmo e ele insiste perguntando se não pode ser honesto nenhuma única vez na vida. Ângela diz que não sabe, mas pede que ele deixe de se fazer de mártir, lembrando que ele mesmo é o responsável pela desconfiança que existe. Álvaro ainda assim afirma que está dizendo a verdade desta vez. Ângela não acredita e confessa que tem vontade de deixá-lo sem abrigo. Enquanto isso, Leonardo, muito irritado, enfrenta Salma, perguntando se ela não se cansa de semear discórdias e de incomodar. Salma responde que jamais se cansará de lutar pelo homem que ama e pelo retorno do pai de sua filha à sua casa. Leonardo explica que só está voltando porque Salma o pressionou, ameaçando impedir que ele visse a filha. Salma insiste que Leonardo não está fazendo nenhum favor a ela e pergunta o que ela fez de errado. Ele critica a Salma por ter contado algo a Ângela que só dizia a respeito a ele e ressalta que ela distorceu tudo para seu próprio benefício. Salma argumenta que precisava deixar claro para Ângela que Leonardo não iria a lugar algum com ela. Ele ressalta que isso é apenas uma situação temporária. Salma, por sua vez, afirma que Ângela ainda não esqueceu Álvaro e o chama de ingênuo, lembrando que Álvaro foi o primeiro homem na vida de Ângela e que o primeiro amor uma mulher nunca esquece. Cansado, Leonardo decide sair para não continuar vendo a cara de Salma. Antes de sair, ela o ameaça, dizendo que se ele não for um bom marido, jamais conhecerá sua filha. Além disso, Salma garante que a menina será criada acreditando que Leonardo foi o pior dos maridos e que nunca a amou. Sozinha, Salma murmura que Leonardo terá que se acostumar com sua presença, porque a verá todos os dias pelo resto da vida. No hospital, Oscar visita Samantha para informar que pediu demissão do hospital. Samantha pergunta o motivo. Oscar explica que não vai mais trabalhar para ela e, além disso, já denunciou todas as ações de Samantha.
Samantha, em um acesso de raiva, chama Oscar de maldito, idiota e ingrato, ameaçando fazê-lo desaparecer. Ed entra segurando seu celular, lembrando que ameaças são delitos e revelando que gravou tudo com seu aparelho. Ele adverte Samantha a ser cautelosa com o que diz ou faz contra Oscar. Clara repreende Álvaro pela fraude que cometeu. Álvaro pede desculpas, justificando que cometeu o erro pensando no futuro deles. Clara destaca que Álvaro decepcionou a todos mais uma vez. Álvaro menciona que Ângela não o abandonou e pediu a Geraldo que o mantivesse ali até receber alta. Clara afirma que Ângela sempre se preocupa com Álvaro, mas ele não sabe retribuir. Ela sugere que continuem com os exercícios e pede que Álvaro sirva um copo d'água. Álvaro derrama água ao se servir com o jarro e se frustra. Clara o incentiva, assegurando que ele conseguirá. Álvaro pede um momento de descanso e pergunta o que Clara tem feito. Ela responde que tem se dedicado a desenhar e menciona que ela e Sebastian estão concorrendo a uma bolsa de estudos em Barcelona e ao financiamento de sua obra. No entanto, se vencerem, Clara não pretende ir para Barcelona. Álvaro pergunta por que ela não irá e Clara responde que não quer deixá-lo sozinho. Álvaro incentiva a Clara a não se prender a ele e revela que está lutando para ter Ângela de volta e formar uma família com ela e Josué. Clara pergunta se Álvaro realmente acredita que está lutando por Ângela, pois está sempre se envolvendo em novas trapaças e nunca conseguirá recuperá-la dessa maneira. Álvaro acredita que essa é sua verdadeira natureza. Clara o aconselha a parar de ser o mentiroso que sempre foi e a fazer uma mudança real se quiser formar uma família com Ângela. Álvaro fica reflexivo. Dr. Braulio coloca uma máscara terapêutica na cabeça de Samantha para auxiliar com as cicatrizes e sua reintegração gradual à vida social. Samantha afirma que seu mundo acabou e que ninguém compreende isso. O médico afirma que com terapia psicológica ela voltará à sua vida normal. Samantha diz que o médico não tem ideia de quem ela era nas redes sociais antes do acidente e exige que ele se retire. Sozinha, Samantha tenta se olhar no espelho, mas não gosta do que vê e o lança longe.